E aí, pessoal, a conta de Diego Souza, a programação do Grêmio, a torcida em Chapecó. Vamos falar também do resultado do Bahia e o que isso representa pra gente nesse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas não esqueça dele, o Ativo. Você que está precisando dar uma pimentada na sua relação, Ativo é a solução, isso mesmo. Os links estão aqui na descrição, 0800, o telefone, entra ali e compra o seu Ativo e dê uma pimentada na sua relação, gente. Ativo é patrocinador deste espaço. Gente, vamos lá. Diego Souza falou ontem, na verdade, um vídeo divulgado para a imprensa, através da assessoria de imprensa do Grêmio, e Diego Souza, que é um dos líderes do grupo. Importante líder, um cara experiente, um cara com história no Grêmio, né? Jogou em 2007, jogou desde o ano passado aí, um goleador fazendo gols. Eu tenho algumas críticas à sua parte física, acho que ele deveria ter se dedicado mais a esse momento, mas a gente não pode tirar do Diego Souza a ideia de que ele é uma das lideranças. E em cima dessas lideranças, Diego Souza falou. Olha o que ele disse. E eu separei aqui 2 pontos, porque ele faz uma série de frases, mas 2 pontos que interessam muito a nossa conversa aqui, sobretudo para a gente posicionar como o Grêmio vai ver os outros jogos. Nosso pensamento é de ir para mais uma vitória. Não podemos pensar em outra coisa. Temos muito respeito às equipes que vêm pela frente, mas precisamos ganhar. Temos trabalhado e conversado bastante e precisamos engrenar a segunda vitória para jogar a nossa permanência contra o Flamengo. Temos que trabalhar, engrenar a vitória para a decisão contra o Flamengo. E ele avança. Pegamos o Flamengo dentro de casa, onde, ganhando, clareia bastante para um final de ano feliz. Ou seja, internamente, o jogo do Grêmio, o jogo da vida do Grêmio, é o jogo do Flamengo. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá, porque é interessante esse raciocínio aqui. Uma vitória fora de casa nos dá ainda mais confiança e nos faz acreditar ainda mais que podemos sair da situação. Torcemos para que as coisas deem certo, mas o mais importante é que a gente faça o nosso papel. Ainda depende da gente. Temos equipe para encarar de igual para igual, aqui os clichêzinhos. Temos equipe para encarar de igual para igual qualquer time e tal. A partir de sábado é um novo campeonato, a gente tem esse campeonato na nossa cabeça. O presidente Romildo já disse, né? Campeonato de 6 jogos. Nesse momento, o Grêmio precisa de 5 vitórias. 5 vitórias, não mais 4. Você vai entender. Pode virar 4, tá? Mas nesse momento, não é mais 44. 47 dá. 47 é 5 vitórias. Só que, por que o Diego Souza cita tanto o Flamengo? O Grêmio vai para esse jogo em Chapecó. E a questão relacionada ao jogo, e óbvio que o Diego coloca o jogo contra a Chapecoense como um rito de passagem, porque não dá para pensar em qualquer outra coisa, ele mesmo cita nas manifestações dele. Agora, por que vira o ponto-chave o jogo do Flamengo? E aí eu quero juntar aqui o que aconteceu ontem entre Bahia e Sport. O Bahia foi para tentar se juntar mais uma vez a Atlético Goianiense e Juventude, mas perdeu para o Sport. O Sport fez 33 pontos, mas já tem 34 jogos. Eu acho que a situação do Sport ficou muito complexa. Muito complexa. Então tu tem a grande parte dos times com 32 jogos, sendo São Paulo e Atlético Paranaense e Cuiabá com 33. O Santos também. Só que esses com 42. O Bahia ontem se colocou numa situação muito complicada também. Só que o Grêmio, fazendo essa vitória, vai a 35, junta no Bahia, mas o Bahia não é mais o ponto de corte. O Bahia não é o ponto de corte. E aí, e o Diego Souza, eu acho que ele é muito feliz nisso, ele diz, aí a gente volta a fazer outra
o campeonato que se abre, segundo o Diego, vencendo o Flamengo. Porque vencendo o Flamengo, tu vai a 38. E aí sim, tu vai ter os de 41 ao teu alcance, tu já vai ter esses caras, sendo que o São Paulo, tu vai jogar dentro de casa, e aí entra tudo que eu falei lá do Inter, porque o Juventude tem 39, o São Paulo tem 41, o Cuiabá tem 42, que seriam claramente adversários diretos. Mas eu não quero mais entrar nessa, já me deu muita dor de cabeça isso aí. Agora, essa relação aqui com o que está acontecendo dentro desse campeonato e principalmente pegando a base do que disse Diego Souza para entender o pensamento interno, a gente vê que o Grêmio obrigatoriamente joga por vitória nos 2 próximos jogos. O Grêmio sabe já que se não vencer 5, não vai dar. E não vai dar mesmo. E não vai dar mesmo. Não adianta a gente imaginar mais aquele antigo cálculo. Pega o Atlético Goianiense, que é o primeiro fora da zona. Ele tem a Chapecoense e o Inter. O Inter vai perder. E a Chapecoense também deve perder. Eles vão a 45. Essa é a realidade. Aí tu tem o Juventude, que tem 39. É complicado. O São Paulo, 41, precisa de 4 para ir a 45. 45, qual é o cálculo? É o Grêmio fazer 44 com 4 vitórias em 6 jogos. É muito complexo isso. Então, o Grêmio já sabe. O cálculo do Diego Souza é o cálculo do cara que já sabe. Internamente, o Grêmio sabe. 4 não adianta mais. Considerando o difícil jogo contra o Flamengo, o jogo de obrigação contra a Chapecoense, o jogo contra o São Paulo em Porto Alegre, obrigatoriamente, o jogo contra o Atlético Mineiro em Porto Alegre, tu tem Bahia e tu tem o Corinthians fora. E aqui morre o grande perigo. Se o Grêmio tiver força para vencer a Chapecoense e os outros 3 jogos em Porto Alegre, tu vai ter que fazer uma epopeia fora de casa para tentar escapar. É muito difícil, mas dos covardes a história não fala. E nós vamos estar lá para brigar. Nós vamos estar lá para brigar. E essa aqui me parece a grande questão, e a conta do Diego Souza já indica que o Grêmio sabe disso. O Grêmio tem consciência. O Grêmio entende sim o tamanho do buraco que se meteu e começa a imaginar uma realidade. Olha, eu acho que talvez a gente tenha com 45 possibilidades. Aí seria um empate com o Bahia ou um empate com o Corinthians. Mas mesmo assim transporta para uma realidade complicada. Lembrando que o Grêmio já tem a programação definida, né? O Grêmio viaja para Chapecó em voo fretado amanhã. Amanhã não, hoje ao meio-dia. Então daqui a pouco nós já vamos ter a lista e volta logo depois do jogo, né? O Grêmio que joga às 19 horas de amanhã, deste sábado. Então hoje, já no início da tarde, a gente tem isso. Lembrando, e a gente falou da torcida do Grêmio em branco, e é em branco porque branco é a cor da paz. Depois eu vou fazer um conteúdo sobre isso, que a gente está vendo racismo até nisso contra o torcedor do Grêmio. Nós temos que começar a trabalhar contra essas pessoas que gostam de nos carimbar de racistas, de criminosos, de bandidos. Nós temos que trabalhar contra isso. Porque deu. Acabou a paciência. Acabou a paciência com esse modelo de gente que nos carimba por ação de um ou outro bandido que tem em toda a comunidade. Em toda a comunidade. Porque tem bandido em todos os segmentos da sociedade. E não seria diferente dentro dos torcedores do Grêmio, assim como torcedores de qualquer outro clube. Agora, carimbar uma bandeira em nome disso e nos taxar a todo momento isso, tem que acabar. Tem que acabar. Eu vou fazer um conteúdo sobre isso depois, especialmente sobre essa questão, porque eu me vi obrigado a processar uma pessoa por causa disso. Tá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.